Bom, gente, e aí? Vamos lá? Tá todo mundo animado aí? Vamos embora então. Bom, esse aqui vai ser um primeiro vídeo. Aliás, teve o que eu vou chamar de vídeo zero, né? Que é a apresentação que eu faço. E esse aqui vai ser o vídeo 1. E agora com a aula de fato. Para não ficar assim tão cansativo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenos blocos, né? Eu vou situar em pequenos blocos o que nós vamos trabalhar, ok? Pelo menos para essa semana. Lembrando, né, que daqui a 15 dias, na próxima, passando hoje 15 dias, né? Vocês, eu estou falando hoje, mas esse vídeo está sendo gravado 2 dias antes, tá? Mas é porque ainda virão, isso está acontecendo porque virão outros vídeos, mas ele vai ser postado no dia correto. Bom, agora voltando aqui o nosso tema. Eu resolvi fazer o seguinte: vou gravar vários vídeos menores para a aula não ficar cansativa, não ficar aquela coisa chata, enfadonha. Então eu vou gravar uma série de aulas menores, tá? Não sei quantas que vão dar, porque se eu for fazer com roteiro, o que vai acontecer? Aí vai virar um vídeo de YouTube. Não é isso que eu pretendo. Então não tem roteiro. O que eu vou falar aqui, o que eu vou colocar e como eu vou colocar é como se fosse numa sala de aula, né? Como se eu estivesse trabalhando numa sala de aula. Então eu não vou me deter muito assim em roteiro. Então por isso que eu não sei também quantos vídeos darão. Eu espero que esse aqui dê 15 minutos, mas eu esperava, né, que desse 15 minutos. Na verdade eu gravei um anterior a esse, que eu perdi, não sei porquê, que deu 27 minutos. Então, e ainda era o primeiro vídeo, né? Então eu não sei se vou conseguir no tempo certo. Mas vamos lá. A gente tem que ter em mente que vamos ter muito trabalho, vai ter uma atividade sim, essa atividade é para ser entregue né, através do e-mail, e vai valer 9 pontos, como, né, foi colocado para vocês dentro daquele esqueminha que eu fiz, tá? Então vamos embora aí. Bom, eu vou começar a partir de como nós vamos parar nessa contemporaneidade. Bom, eu vou pegar aqui a minha colinha aqui. Peraí. Eu acho que eu tirei daqui do lugar aqui. Não é esse não. Não é esse não. Eu vou dar um corte no vídeo e depois a gente volta. Bom, como eu estava refletindo aqui, eu não sei como é que vai ficar na edição. No primeiro momento, né, aquilo que eu chamo, vou apresentar para vocês aquilo que eu chamo de antessala do imperialismo, né, de todo o processo imperialista. Que isso vai dar, na verdade, os antecedentes deste imperialismo. E aí eu divido em alguns tópicos nos quais eu baseei num historiador chamado Eric Hobsbawm. Ele já morreu com mais de 100 anos, que ele é muito conhecido entre os professores de história e ele é até uma literatura meio, apesar, né, de ter esse cunho acadêmico, ele é uma espécie de popstar da história, né? Então ele é um autor de grandes vendas, de fazer grandes vendas de livro, né, no mundo inteiro. Bom, Hobsbawm, ele divide
a sua história, a história contemporânea, naquilo que ele chama de pequenas eras. São as pequenas eras do Hobsbawm. Por isso que eu uso o termo eras. E aí eu faço, né, em cada uma, vocês vão ver lá, eu já até corrigi algumas coisas que não estavam legais. Vai ter cada uma vai ser referente a um período determinado onde você tinha um crescente ou uma característica muito forte daquilo que é nomeado. Por exemplo, a Era das Revoluções, a Era dos Impérios, a Era do Capital e por aí vai. A Era dos Extremos, que é o século XX, que inclusive vai ser o que nos interessa quando a gente começar a tratar Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial e etc. Bom, para a gente poder tornar isso aqui mais produtivo, eu vou apresentar para vocês um pouco, né? Não estou querendo, quando eu faço isso, na verdade não é uma revisão, uma retrospectiva como já foi dado ontem. Essa retrospectiva, ela visa não de alguma forma dizer alguma coisa em relação ao professor anterior, longe disso. Na verdade, essa retrospectiva é para nortear aquilo que vai ser falado, né? Aquilo que é o caminho onde eu quero chegar com vocês, eu quero trilhar com vocês. Por quê? Eu trago algumas divisões, alguns apontamentos onde eu marco ali termos como contradição, como ironia, como a mentira. Então você tem todo um processo por trás disso aí, né? Onde a partir da Era dos Extremos vai ser a eclosão de todo esse fator junto. Mas ele não é ao acaso, ele acontece porque existe uma ordem histórica por trás disso, né? Existe antecedentes, existem interesses. É lógico, muita coisa dentro da história a gente poderia se questionar, mas o objetivo no nosso curso não é questionar a história em si neste momento. O que nós precisamos neste momento é o que? Ver de fato o que nos é apresentado enquanto história para que possamos responder determinadas questões que nos são solicitadas, por exemplo, no Enem. É algo bem prático, eu acho que né? Agora, quando você faz uma referência às questões críticas, aí a gente entra numa outra seara mais complicada, porque uma história que busca ser crítica, ela não pode ser crítica por si só, então ela tem que estar embasada em outros autores. Estes outros autores, né, eles têm que ser de alguma forma reconhecidos pelo establishment. Então fica difícil até você construir ou criar uma crítica a respeito da história, que de fato ela sempre vai atender a determinadas pessoas e determinados interesses. E isso era antes como ainda é hoje. E isso talvez é o máximo de crítica que a gente pode chegar. Mas em termos de um trabalho em si, não vai contribuir muito para que possamos responder de maneira correta alguma questão. Mas algumas coisas que são consolidadas, que têm uns conceitos consolidados, que é o que eu vou trazer aqui, são extremamente importantes, extremamente sérios, e sim, de fato, você pode dizer que condiz com
com o que se desenvolveu, o que se desenrolou logo a seguir. Uma coisa bem interessante, eu vou dar um exemplo aqui para não ficar essa coisa muito no ar, não ficar uma coisa muito subjetiva. Vamos lá. Se, por exemplo, você caísse uma questão dizendo que durante o final da Idade Média, um grupo de comerciantes que viviam em burgos, estabeleciam um grande comércio e financiava esse comércio por todo o Oriente e etc. Por aí vai. Bom, é isso aí. Não tem muito o que falar. E aí vem uma pergunta lá, uma resposta. É possível afirmar que esse grupo pode ser denominado, que esse grupo pode ser chamado de a classe da burguesia? Muita gente iria errar essa questão. Por que iria errar essa questão? Porque, na verdade, você vai verificar que esse grupo não é uma classe. Ele pode ser chamado de classe. Afinal de contas, eles não têm consciência eles não têm consciência de que eles são uma classe. Eles não têm um papel atuante como tal, como uma classe. Eles não se eles podem ter lá suas seus ritos de passagem, etc., e se permanecerem com seus segredos para o fabrico de determinada manufatura, mas isso não os coloca como classe. E eles mesmo não se veem como classe, e é lógico, né? Esse é o primeiro ato, vamos dizer assim, para que o sujeito se compreenda, se identifique e se veja a si mesmo como pertencente a uma classe, é saber que essa classe existe. Para ele não, para ele continua sendo, né, ele tem recursos financeiros que lhe dão muito conforto, mas isso não o ajuda, por exemplo, a ter um status diferenciado. Não, de maneira alguma. Na verdade, para obter esse status diferenciado, o que ele vai fazer é arranjar casamentos, e quando eu digo arranjar, é arranjar mesmo, arranjar casamentos com uma aristocracia falida e que vai negociar o seu sobrenome em troca do dinheiro da burguesia. Então, você vai ter o quê? Uma série de casamentos entre burgueses e aristocracia, onde praticamente você tem a compra do título a partir do casamento. Tem uma animação que mostra bem isso, né? Que eu não sei, isso já é mais antigo. Eu não sei se o pessoal, se vocês hoje assistem esse tipo de animação, mas até a animação do Tim Burton chamada A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver é uma animação que mostra exatamente como se dava esse processo durante a Idade Média, ou a Baixa Idade Média, vamos dizer assim, durante o mercantilismo, por aí vai. E aí é que vem o fator que nos interessa, que é o papel do mercantilismo nisso tudo, né? Como todos sabem, eu vou ficar aqui repetindo aula, mas o mercantilismo, ele é uma série de processos. Eu não posso afirmar que o mercantilismo é uma única coisa. Um fator só não explica o mercantilismo. Ele é o quê? Ele é a formação dos estados nacionais, né? Ele é a busca de mercadorias primárias, ele é o comércio, né? O comércio primário. Ele vai ser
tem uma série de coisas, ele tem uma série de características que são próprias, são específicas dele. E é um comércio realizado de maneira estratosférica. Quando você pega o que acontecia na Idade Média com esses burgueses e vai durante toda a Idade Moderna, esse movimento, você vai ver que é um processo gigantesco que está acontecendo. É aí, exatamente nesse momento, que você vai ter a Inglaterra surgindo como um império onde o sol nunca se punha. Você vê Portugal começa a decair e a Inglaterra começa a se elevar como a grande Portugal e Espanha, né? Espanha começam a decair como impérios e a Inglaterra vai se surgindo, vai, né, se despontando como a grande o império onde o sol nunca se punha, né? Isso literalmente, e é lógico, com todas as questões subjetivas por trás dessa fala também sendo uma verdade. E aí, né, muitos devem estar, mas o que é isso? Ora, literalmente porque quando a Inglaterra possuía terras em algum lugar que era noite, em algum lugar ela tinha terras que tinha sol. Por isso é o império onde o sol nunca se punha. Mas é também uma forma de dizer o quão grande é esse poderio imperialista. E não é à toa, por isso retorno a Hobsbawm, que Hobsbawm vai colocar suas eras, porque são movimentos que fazem parte de uma pequena era, porque não, que também é uma pequena era, que se dá em decorrência desse mercantilismo e dessa ascensão, né, burguesa. Como assim, né? A Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa é pelo menos podemos dizer que inicialmente a Revolução Francesa ela foi uma revolução liberal. Ah, professor, mas tinha os girondinos, tinha os girondinos, tinha os jacobinos, eles eram antagônicos. Não, tudo bem, eu não estou desmerecendo o antagonismo desses grupos, mas a gente já não pode negar que é o liberalismo que toma conta de toda a Revolução Francesa. É o pensamento liberal que se insurge nessa Revolução Francesa, né? E você vai ter todo um movimento tentando reafirmar isso. Não é à toa que é o período de fato onde você vai ter um processo que se dão as contradições. E quando você vê o Karl Marx, enquanto no seu papel vamos colocar de sociólogo, né? Enquanto sociólogo, enquanto um pensador da sociologia, isso fica cada vez mais evidente. Então, por quê? Assim como a ação revolucionária daqueles que desejam um mundo dos trabalhadores, há por trás da ação liberal um ato revolucionário, um ato insurgente. Por quê? Ora, o próprio Marx coloca como sendo desejo do trabalhador, o desejo do capitalista de chegar ao quê? Chegar ao monopólio. O monopólio é o fim último do capitalista. E o que é o monopólio? Chegar ao monopólio é uma ação constante revolucionária.
O sujeito precisa brigar, passar por cima, fazer uma série de medidas que o coloquem no lugar de destaque, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque não só eu tenho um grupo revolucionário reconhecido como revolucionário, como eu tenho também um grupo que aparentemente que defende a mão invisível, que controla todas as coisas. Esse grupo também é um grupo revolucionário, na medida em que ele também vai fazer de todo o possível para manter o seu privilégio, né? E também vai ter os seus pensadores por trás do seu movimento, também vai ter os seus colaboradores e por aí vai. Veja bem, se você pega o Napoleão Bonaparte, isso aqui eu estou chovendo uma olhada, tomando a coroa do Papa e se coroando, o que ele está dizendo? Ele está tomando uma ação completamente, totalmente liberal. E é isso que a gente tem que ter em mente. Ou seja, o próprio liberalismo ele se desponta como um ator revolucionário. E lembrar disso deve ser papel dos demais revolucionários, caso contrário, né, eles correm o risco de sucumbir nas mãos de outro revolucionário, do seu antagonista, ou pseudo-antagonista, vamos dizer assim, não sei. Tem gente que diz que não é. Mas aí, bom, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui, já estamos aí com um tempo até expressivo, e a gente vai retomar num próximo vídeo, para não ficar muito cansativo. E aí no próximo vídeo eu vou falar dos outros pontos que eu coloquei no vídeo anterior. Até logo.